Recebo especialista em segurança pública e também professor Rusley Medeiros. Muito obrigada, Rusley, pela sua participação. Otávio Lube, que também é especialista em segurança da computação e também professor. Obrigada, Otávio, pela sua presença. E Zemar Trancoso, que também entrou para essa estatística aí dos mais de 20 mil aparelhos que foram roubados ou furtados esse ano. Zemar, diante de tudo que aconteceu com você há cerca de um mês, quando você vê uma notícia como essa, você acredita que, de fato, vai ajudar realmente a coibir a ação dos bandidos? Eu acho que sim, Roberto, vai ajudar sim. Porque agora está essa fase de roubar todos os aparelhos, né? Por causa de piques, né? Então, eu acho que vai ajudar sim. O que aconteceu com você há aproximadamente um mês e meio, até hoje? Quando você lembra dessas cenas, isso te traz uma sensação de medo, de pânico? Muito. Eu tenho tratamento psicóloga, com psiquiatra, porque eu tive 2 armas na minha cabeça. Então, é muito tenso. Não desejo para ninguém isso. É muito tenso, Roberto. Até hoje eu não estou bem ainda. Eu fiquei um mês praticamente sem ir para academia, para treinar, que eu não perdia, não ia, não queria sair de casa para nada. Eu que acordo cedo, né? Tenho muito medo, até hoje tenho muito medo. O que levaram? Levaram a bolsa minha com dinheiro, o meu celular, pulseira de ouro, várias coisas, vários pertences meus, entendeu? Entrando na minha garagem, praticamente 12h40. À luz do dia? Luz do dia, luz do dia. Com arma? Arma na minha cabeça, pistola na minha cabeça. E assim, ninguém vê, Roberta, entendeu? Ninguém vê, eles te assaltam e ninguém vê, entendeu? Parece que todo mundo fecha os olhos. Assim, na hora, numa rua que passa, tem uma faculdade em frente, praticamente, né? Uma rua que passa bastante carro. O que me ajudou ainda, que na hora que eles foram em cima de mim, que eles queriam me levar, que vieram de carro atrás e começaram a buzinar. Que é muito rápido, né? Muito rápido. Eles agem muito rápido, muito nervosos estão. Então você pensa, vai morrer. A impotência que dá em você, a sensação é de morte. Como eu gosto muito de assistir Balanço Geral, muito o jornal, até a minha psicóloga até proibiu de assistir por causa disso, porque eu fiquei com muito medo. Então, na hora, é um desespero total. Você pensa que você vai morrer. Porque um minuto, um segundo, né? Eles atiram em você. Professor Otávio, como que vai funcionar na prática esse aplicativo? A gente pretende ensinar aí para o pessoal de casa. Daqui a pouco o Rusley vai dizer, né, de que forma que isso pode vir realmente a coibir a ação aí dos bandidos. Bem, pessoal, boa tarde. O aplicativo em si, ele vai ser uma espécie de conglomerado de funcionalidades. Ele vai integrar uma forma de se comunicar com todas as instituições filiadas, né, parceiras da solução, com o objetivo de fazer com que, com um clique de um botão, eu envie uma notificação para a Anatel, para instituições financeiras e para qualquer outra pessoa que está ali vinculado ao aplicativo, informando que aquele celular foi roubado ou furtado. Então, é uma forma de consolidar aquela coisa chata de ter que entrar em contato com... Hoje em dia, a nossa vida toda está no celular. Então, a gente perde, a gente tem que ir em todas as instituições e talvez na delegacia para fazer ali o boletim de ocorrência. Então, a ideia é consolidar tudo isso e fazer com que outra pessoa conhecida seja cadastrada e que eu autorize ela a dar essa informação. Ó, meu celular foi furtado ou roubado, avisando a todas as instituições e fazendo ali os bloqueios necessários para que a pessoa não sofra nenhum outro tipo de golpe relacionado, como, por exemplo, ter ali as suas contas bancárias esvaziadas. E, Rusley, como que a instalação desse aplicativo pode, então, impedir ou, então, de repente, impedir o próximo passo aí, né, dos criminosos? Boa tarde, Roberta, a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Esse aplicativo é um primeiro passo, né? A segurança pública é são grandes ações e essa é uma ação importante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, quando você registrar lá, né, esse bloqueio do seu aparelho, vai ser bloqueado também a sua linha. E, obviamente, vai ser bloqueado todos os aplicativos que você tem de banco. É necessário sempre verificar se o banco que você tem está incluído nessa lista, porque não tem todos os bancos ainda incluídos nessa lista. Então, a partir disso, tem a questão do SMS. Então, ele coloca lá que esqueceu a senha e aí chega um SMS. Como ele está com o número da pessoa, ele vai receber a confirmação e vai acessar ali o aplicativo. Então, isso vai diminuir, primeiro, o próprio furto, roubo de aparelhos celulares e também os golpes que nós estamos verificando relacionado às
das transações bancárias. Agora, Roberta, a gente precisa ficar atento que somente isso não vai ser capaz de diminuir completamente. Nós tivemos um avanço no último ano de 16% nos crimes relacionados ao furto e roubo de aparelhos celulares no Brasil. Então, a partir deste aplicativo, a gente tem esse primeiro passo. Mas lembrando, Roberta, isso não substitui a ida até a delegacia para fazer a confecção do boletim de ocorrência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é para bloquear algumas funcionalidades e aqui eu sempre registro também a necessidade de você anotar o e-mail do seu aparelho, que é como se fosse o código de barras do seu aparelho, porque isso, quando você for fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil, esse número ele vai conseguir também bloquear o teu aparelho no sistema da Polícia Civil. E isso vai facilitar, eventualmente, quando uma polícia estiver abordando alguns indivíduos suspeitos e eles consultarem o e-mail do aparelho, vai constar que esse aparelho está bloqueado e aí vai conseguir prender este indivíduo, possivelmente por receptação, e levá-lo e recuperar aí esse aparelho celular. Mas só isso não vai ser suficiente, obviamente, mas vai ajudar sim nesse primeiro momento. Falando, até explicando ainda mais para a dona de casa que está agora acompanhando a gente, o meu amigo também. Então, o nosso aparelho celular vai ter várias funções ali que vão ser bloqueadas. E aí vai virar simplesmente um dispositivo qualquer, não vai ter função de aparelho telefônico. Ele não vai conseguir acessar as informações que geram esses problemas. Vai virar um pedaço de metal. A funcionalidade do aparelho vai continuar com esse aplicativo, né? Ele não vai ser completamente desativado como geralmente a gente se espera que aconteça, né? Ele vai continuar funcionando, só não vai ter acesso ali a esses dados e essa forma de acessar o aparelho. Agora, Roberta, isso vai gerar aí uma situação. O que a gente precisa pensar mesmo é, esses aparelhos, eles são revendidos. Então, a gente está comprando aparelho furtado, roubado. Então, a gente tem que também tomar a consciência de que a gente não pode fazer isso. A receptação é crime, A receptação é crime, né? Então, por que se rouba e furta celulares? Porque tem pessoas que compram. Né? Então, a gente também precisa fazer aí a nossa parte de evitar a compra. Evitar não, a gente não pode comprar esses aparelhos, né? Por isso que sempre verificar o número no e-mail, tanto no site da Anatel, quanto também junto à Polícia Civil, para verificar se esse aparelho não tem algum tipo de registro. Porque, às vezes, tendo registro, você vai lá e compra. É vendido nessas lojas, eles falam, não tem nenhum problema não. Por quê? Porque não é um bloqueio completo do aparelho como se espera, né? O ideal seria que fosse isso, né? Essa desativação completa do aparelho. A princípio não vai ser isso que vai acontecer, o professor pode explicar isso um pouco melhor, mas a princípio não é isso que vai acontecer. Ele só não vai ter acesso ali a essas informações capazes de acessar conta bancária, de fazer ligações, de acessar o sistema de comunicação do aparelho. Mas perde essa utilidade de aparelho, porque aí, mais uma vez, mais uma ação interessante para a gente coibir essa receptação. Porque tá chegando o verão aí, a gente sabe, né? Quantidade de eventos, a garotada vai, todo mundo quer aproveitar o verão, as festas. A gente coloca uma bolsinha e o que tem de quadrilha que sai roubando, furtando aparelho celular não é brincadeira, não. A gente está falando aí nesse ano de mais de 22 mil aparelhos, né? E aí vai perder, professor Otávio, essa função de telefone? Então, o e-mail ele serve exatamente para isso, para identificar unicamente aquele telefone. Toda vez que a gente troca o chip, vamos supor que alguém furtou, roubou, revendeu, vou trocar o chip do celular. Na hora de ativar esse chip, junto com a operadora, esse número do e-mail ele é registrado. E se esse boletim de ocorrência ele foi feito, ou se o aplicativo que está sendo agora lançado foi utilizado, a própria operadora vai conseguir identificar que aquele celular foi furtado. Então, a ideia disso é fazer com que a gente realmente iniba essa transição ali, esse trânsito de equipamentos furtados, uma vez que eu sei quais foram os equipamentos que foram furtados. Muito importante relatar, porque não é uma informação trivial essa questão de você recuperar um número do e-mail, né? Muitas pessoas me relatam que tem dificuldade de fazer o boletim de ocorrência porque ela não sabe qual que era o e-mail do meu celular. Então, isso é muito interessante falar.
O próprio aplicativo, que é o Celular Seguro, ele tem uma cartilha que ele ensina como fazer para tirar esse número. Então, é um códigozinho que você disca no próprio celular, ele retorna o e-mail para você e que é uma informação essencial. Porém, a gente precisa fazer uma ressalva. Isso vai impedir que o celular seja utilizado para ativar uma nova linha. Então, eu tenho muito cuidado ao falar isso, vai virar um pedaço de metal. O celular pode não ser utilizado para acessar uma nova linha, mas hoje em dia os celulares são usados muito mais do que como telefones. Eles são usados ali como, por exemplo, dispositivos para acessar a internet, Wi-Fi, né? E a gente precisa lembrar também que esse e-mail, ele é uma responsabilidade, ele é ali registrado pela Anatel. Então, esses celulares, se forem ali interceptados por quadrilhas especializadas em tráfico de equipamentos eletrônicos, ainda podem ser atrativos para essas quadrilhas. Então, é sim uma primeira iniciativa e que com certeza deve, de alguma maneira, aí, primeiro, facilitar a vida da população para não ter aquela dor de cabeça de avisar para diversas instituições diferentes e também, claro, no longo prazo, médio e longo prazo, a gente ter novas ferramentas para combater esse tipo de crime. A gente já falou aqui em outras situações a respeito desse e-mail. Você sabe qual é o seu, Zé Mar, já que o seu celular foi roubado há um mês? Hoje eu sei, mas no dia eu não sabia, não. Então, reforçando o que ele falou, tem que anotar em casa. Não anoto na agenda, não. Porque eu levaram a minha agenda, eu fiquei sem saber. Então, para o iPhone, tem como rastrear ele. O meu não tinha como, eu não sabia de nada. Eu fiquei tão nervosa que não lembrava de nada. Deu um apagão na minha cabeça. Eu não lembrava de nada, só sabia chorar. E, Rusli, você estava até comentando aqui para a gente nos bastidores, como que a gente faz para ter acesso a esse código? A gente até recomenda que faça isso agora, né? Se você está assistindo agora a gente, né? Acione agora, pegue seu celular, você vai como se fosse ligar, normal, né? Você vai fazer uma ligação normal, você digita lá naquele campo numérico e você vai digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Você vai digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. E vai aparecer, não sei se a câmera vai conseguir pegar, esse códigozinho aqui para vocês, tá? Esse códigozinho, o primeiro dele é o seu e-mail. Esse e-mail você anota, também está na caixa, tá? Do aparelho celular. Então, quando você compra o aparelho celular, vem com esse número. Na traseira do celular também costuma vir esse número. Esse número é primordial para tanto a comunicação junto do aplicativo, mas principalmente junto à Polícia Civil no campo descritivo relacionado ao aparelho celular, porque é isso que vai identificar esse aparelho celular para as operadoras e também para as forças de segurança. Por quê? Porque a Guarda Civil, né, a Polícia Militar, quando ela aborda um indivíduo, ela consegue verificar se esse aparelho tem algum registro de furto ou roubo a partir desse código do e-mail. Então, se você colocou no boletim de ocorrência esse código de e-mail, o policial, o agente da guarda, ele vai conseguir constatar este número, verificar que esse aparelho foi fruto de roubo ou furto e aí prender aquele indivíduo no primeiro momento por receptação e até esse indivíduo pode ser aquele que cometeu o crime, né? Então, é uma nova facilidade para a gente, mas não deixe de anotar este e-mail. Então, reforçando, a gente até colocou aqui embaixo agora na tela, gente, esse código que a gente precisa, né, digitar aí no celular para ter acesso ao e-mail, que é asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Perfeito. Agora a gente sabe que o criminoso tem várias intenções, desde o roubo ou furto para levar o seu aparelho, ou então para essa situação aqui que, que o Flávio Vieira escreveu pra gente. O problema é que o bandido manda a pessoa fazer o Pix na sua presença, bloquear depois do assalto, ele quer saber se não será em vão, né? E aí nessas horas, o que a gente tem que pensar, Rusli? Como que a gente deve proceder? Pois é, Roberta, essa é uma outra situação que nós temos, né? Hoje esses golpes estão cada vez maiores, então a gente tem verificado que esses criminosos estão exigindo ali essas informações no momento. Infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer nessas situações, né? A gente sempre vem falando aqui no Fala Espírito Santo de não reagir, né? As situações, o que a gente aconselha se possível, acione um seguro, né? Existem alguns seguros relacionados ao golpe do Pix, né? Mas nesse momento, o que a gente recomenda fique calmo, se for o caso, não deixe
valores nas mesmas contas, porque se você tem um valor total em uma conta, é muito mais fácil. E, principalmente, delimite os valores de transferência, porque, eventualmente, se você quiser fazer uma transferência maior, a maioria dos bancos você consegue acessar o aplicativo, demora um pouco mais e você faz a mudança ali de valores. Coloque o valor mais baixo possível, porque aí você vai fazer essa transferência e não vai aí ter um dano muito grande. Então, infelizmente, Roberta, neste momento não tem muito o que a gente fazer. O que a gente recomenda é divida os valores em diversas contas, bloqueie essas contas para transferências de Pix, porque eventualmente, quando for necessário, você faz a liberação junto ao seu banco. Então, o criminoso ele não vai ter muito tempo para ficar te exigindo entrar no aplicativo, entrar em outro, entrar em outro, entrar em outro. Então, divida o seu dinheiro nessas contas e mantenha um limite de transferência menor. Isso vai ajudar a ter menos prejuízo. Agora, professor Otávio, duas dúvidas que eu acredito que a população tem muito a respeito da instalação desse aplicativo uma vez instalado, para desativar algumas funções, se isso não vai atrapalhar a busca da polícia para tentar localizar o seu aparelho, se isso interfere ou não. E a outra questão através de qual outro aparelho que a gente possa estar fazendo? Qualquer um? Então, a primeira pergunta, na verdade, até agora não foi falado em funcionalidade que vai inabilitar alguma coisa no celular. Então, pode ser que, por exemplo, a sua linha de telefone possa parar de funcionar, então o seu celular talvez perca ali a conectividade e isso sim pode interferir na busca ativa ali do aparelho, né? Mas a gente precisa testar para ver se isso vai funcionar ali em tempo real. Denunciei, derruba tudo. A gente precisa ver como é que vai ser e como é que vão ser essas integrações com as autoridades. E a segunda pergunta em relação a quem vai poder dar esse aviso, né? O aplicativo ele tem uma funcionalidade lá de pessoas conhecidas, né? Pessoas que você assegura que são seus conhecidos. Então, você, o indivíduo, precisará cadastrar quem são as pessoas autorizadas a fazer essa denúncia. Então, as pessoas precisarão ter o aplicativo em ambos os celulares e elas precisarão ser cadastradas, fazendo com que, fui furtado, fui roubado, eu aviso o meu conhecido e o meu conhecido dá o sinal de que aquele telefone ele foi ali extraviado. Por exemplo, no caso da Zemar, se ela quiser fazer um combinado com a filha e aí através, utilizando o aparelho celular da filha, ela consegue fazer essa comunicação. Um outro aparelho que não está cadastrado, ela não consegue? Perfeitamente, não consegue. Tá certo. Agora, diante dessa situação, também tem outro alerta. Tem outro alerta, Roberta. Quem você vai cadastrar? Né? Porque se você tem uma relação ali, por exemplo, com a sua namorada, com o seu namorado, se vocês brigarem eventualmente, ele pode lançar ali essa comunicação, né? Claro que tem um outro passo, que é falar onde que foi o furto, o roubo, né? As circunstâncias, mas você vê, ele pode inventar isso também e aí vai bloquear o teu aparelho. Então, uma outra tomem cuidado com as pessoas que você irá cadastrar, dar essa opção de bloqueio do seu aparelho, porque isso também pode impactar no seu cotidiano. Tá certo. Então fica também esse alerta, tem que ser uma pessoa de confiança. Zemar, você conseguiu recuperar o seu aparelho? Consegui. Graças a Deus, né? Muita sorte. Devagarzinho, vida que segue, né? Segue. Papai do céu abençoe. Amém. 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 Obrigada, Rusley. Obrigada também, professor Otávio, pela explicação de vocês. Aqui no nosso Facebook a gente viu a galera participando, todo mundo se interessando com o assunto. Obrigada, boa tarde.